As genealogias são muito importantes na Bíblia. Lembrem que quando Deus no início faz a promessa de um Redentor, Ele diz que ele seria descendente da mulher. Ou seja, quando nós olhamos para as genealogias, nós podemos entender o progresso e o desenvolvimento da promessa de Deus. Mas aqui em Gênesis, no capítulo 5, nós vemos uma genealogia que é diferente de todas as outras genealogias na Bíblia. Ela é diferente porque ela é a única que fala da morte. Todas as outras vão falar sobre o nascimento e o surgimento das novas gerações. Mas aqui nós vemos que para todas as pessoas que estão sendo descritas, essa genealogia fala do seu nascimento, dos seus filhos, mas também fala da sua morte. E não é sem motivo, Deus faz isso para ilustrar um princípio que Paulo vai explicar em Romanos, no capítulo 5, quando ele diz que pela desobediência de um homem entrou o pecado no mundo, e com o pecado, a morte. Deus havia dito que se o homem se afastasse dele, que é o autor da vida, a consequência disso seria a morte. E aqui nós vemos, de fato, a morte sendo introduzida na criação. Mas Paulo diz ainda mais. Ele diz que a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, o pecado não é apresentado apenas aqui como uma doença que de fato infectou toda a humanidade, mas também como um hábito que é passado de geração em geração. Todos pecaram. Então Adão morreu, o seu filho também, o seu neto morreu, mas no meio dessa história de morte, Deus nos surpreende com a história de um homem chamado Enoque. Uma curta biografia, mas eu creio que existem princípios aqui que podem nos abençoar. E o primeiro princípio da vida de Enoque é que ele era um homem comum, como nós, com os mesmos problemas e dificuldades e pecados. E a Bíblia não nos dá indício nenhum de que ele era melhor do que qualquer pessoa da sua época. Pelo contrário, o estilo literário sugere que ele era justamente um homem comum, como todos os outros. Mas ele era um homem comum que decidiu andar com Deus. E Deus fez da sua vida comum algo extraordinário. É como Paulo explica em 1 Coríntios, no capítulo 1, quando ele lembra aquela igreja da forma como as pessoas ali foram chamadas por Deus. Ele diz, vocês não foram chamados porque vocês eram nobres ou poderosos. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas para envergonhar os fortes. E Ele escolheu as coisas humildes e que não são para envergonhar aqueles que pensam que são. E Deus fez isso para que ninguém se ensoberbeça na sua presença. E Paulo termina esse texto lindo dizendo, mas vocês pertencem a Deus em Cristo Jesus. Enoque entregou a sua vida a Deus, ele pertencia a Deus, e Deus fez da sua vida comum algo extraordinário. A segunda característica da vida de Enoque é que a Bíblia nos fala que ele andou com Deus. Andar na Bíblia fala sobre a vida em movimento. Hoje na igreja muitas pessoas buscam momentos e experiências com Deus. E eu não sou contra isso, pelo contrário, eu amo experiências com Deus, eu coleciono momentos que eu tive com Deus na minha vida. Mas essas experiências e esses momentos precisam nos impulsionar a uma vida onde nós vamos caminhar com Deus diariamente. Nós não podemos ficar presos apenas a esses momentos, mas nós precisamos partir deles e andarmos em uma vida de caminhada com Deus. Essa foi a vida de Enoque. Enoque andou com Deus. Andar é a vida em movimento. Quando ele estava no trabalho, ele estava na presença de Deus. Quando ele estava em casa, ele estava na presença de Deus. Quando ele estava se deslocando entre dois lugares, ele estava andando com Deus. E isso nos lembra, mais uma vez, que uma vida comum, onde existe a decisão de andarmos com Deus, das coisas comuns do dia a dia, das dificuldades, dos medos e dos temores, Deus pode transformar isso em uma experiência contínua de uma vida sobrenatural, de vitória, de transformação e de vida eterna. E a última característica da vida de Enoque é a sua fé. Em Hebreus, no capítulo 11, o autor de Hebreus diz que, pela fé, Enoque recebeu o testemunho de agradar
a Deus. E mais ainda no contexto da vida de Enoque, ele escreve essa frase célebre de que sem fé é impossível agradar a Deus. No contexto de um mundo independente, governado pelos prazeres e pela satisfação pessoal, Enoque decidiu andar na contramão e buscar a satisfação de Deus. Enoque, ele ofereceu a sua vida a Deus e confiou que Deus o receberia, e ele foi aceito. E um autor chamado Mackintosh escreveu que a vida de Enoque é o primeiro troféu da vitória eterna de Deus sobre a morte. Essa é a vida comum de um homem que decidiu andar com Deus e decidiu deixar que Deus fizesse da sua vida algo extraordinário. Deus o recebeu tão perto que decidiu passar o resto da eternidade com ele e ninguém mais o encontrou. Te vejo no próximo vídeo, onde nós vamos falar sobre a vida de Noé, um homem que andou com Deus em um tempo de perversidade. Te vejo lá e que Deus te abençoe.